Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do 4 coisas que você tem que saber sobre a enfermagem, né? Espero que esteja tudo bem aí com você. Por aqui também tá tudo certo. Hoje, dia 11 de novembro, a gente fica meio perdido, né? Com esse negócio de plantão e tudo mais, já não sei mais que dia é hoje, que dia da semana, uma loucura, tá? Mas dia 11 de novembro. E hoje eu tô te trazendo 4 coisas que você tem que saber sobre SAI e processo de enfermagem. Sim, né? O nosso querido tema aqui, tão recorrente aqui nesse canal. Gosto muito de trazer vídeos assim sobre essa temática para você, porque é o tema que eu mais me sinto confortável. Afinal de contas, uma das minhas especializações é em ensino do processo de enfermagem. Então, gosto muito de falar sobre esse tema e vejo que muita gente tem dificuldade também sobre esse tema. Antes da gente falar sobre o tema em si, antes da gente falar sobre a primeira coisa que você tem que saber, eu vou pedir para você clicar no botão gostei aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que isso é importante para você não perder mais nenhum vídeo, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que estamos quase chegando na marca que eu quero muito chegar até o final desse ano, que é 50 mil inscritos. Tá? Me ajude a chegar nessa meta aí, e você me ajuda muito a chegar nessa meta se você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Seja, manda nos grupos, porque é menos compartilhamento para você e mais gente que recebe esse vídeo. E tenho certeza que elas também podem mandar nos grupos e tudo mais. Vamos lá, primeira coisa, SAI, né? Primeira coisa que você tem que saber sobre SAI e processo de enfermagem é que SAI e processo de enfermagem não são a mesma coisa, tá? É impressionante que estamos em final de 2024 e é impressionante como eu vejo muito, vou até dizer professor, cara, aqui no YouTube, falando que SAI e processo de enfermagem é a mesma coisa. Realmente eu fico abismado, sabe? Que você fala, gente, como assim? Sabe, o cara tá me falando isso. Gente, SAI e processo de enfermagem não são a mesma coisa. SAI, sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem, PE, processo de enfermagem, né? Bom, SAI é uma coisa mais ampla. Pensa comigo que a SAI, ela é um banco, né? Eu sempre gosto muito de usar essa analogia, tá? Ela é um banquinho com 3 perninhas. Ou melhor, é esse tripé que tá na minha frente aqui. Tem um tripé segurando a câmera, tá? É um tripé, são 3 pés, com uma câmera aqui em cima. Imagina que a câmera é a SAI, tá? A SAI está sendo sustentada por 3 perninhas, tá? Uma perninha é o método científico. Então, para a gente ter SAI, para a gente ter enfermagem, a gente tem que ter o método científico, a gente tem que ter pessoal, então dimensionamento de pessoas, e a gente tem que ter instrumentos, tá? O que são os instrumentos? Instrumentos são os protocolos, as POPs, né, os manuais. Então, saber como eu vou fazer determinada coisa. As pessoas, quem vai fazer essas coisas? E a metodologia é a ciência por trás dessas coisas. Tá? Por que eu tenho que fazer assim? Sabe? São os porquês. O processo de enfermagem está dentro dessa primeira perna. O porquê. Tá? Se você tira qualquer uma dessas pernas, bom, tirei o pessoal. O meu tripé aqui, ele não fica em pé só com 2 pernas. Se eu arrancar uma das pernas, cai a câmera na hora. É a mesma coisa com a enfermagem ou com a SAI, com a sistematização da assistência de enfermagem. Se eu tiro uma dessas pernas, ela cai. Então, suponhamos que eu tiro um método científico. Eu vou tirar a perna do processo de enfermagem. Bom, a SAI cai, a enfermagem cai. Então, eu só tenho serviço de enfermagem em um estabelecimento se eu tenho esses 3 elementos sustentando a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, SAI e processo de enfermagem não são a mesma coisa. Ah, Fábio, ainda estou em dúvida. Cara, tem uma playlist gigantesca, de longe é a maior playlist que eu tenho aqui no canal, com o maior número de vídeos, explicando para você por A mais B sobre SAI, processo de enfermagem, com convidado, sem convidado. Tem vídeo que eu explico SAI e processo de enfermagem em 3 minutos com uma lousa, sabe? Então, assim, opção não falta para você aprender sobre SAI e processo de enfermagem aqui, ou pelo menos essa diferença. Bom, a segunda coisa que você tem que saber sobre SAI e processo de enfermagem é que para você aplicar o processo de enfermagem, você tem que treinar o seu raciocínio clínico. O pensamento crítico e o raciocínio clínico, eles são a base para você trabalhar como enfermeiro.
se você é técnico de enfermagem, você vai ter, óbvio, né? Você, com o passar do tempo, vai ser treinado nessa questão de raciocínio clínico, mas você pode se dar ao luxo de, aos poucos, ir adquirindo isso. O enfermeiro não. O enfermeiro você tem que ir logo de cara. Saiu da faculdade, meu irmão. Ah, Fabião, mas eu não aprendi isso na faculdade. Te vira. Tu precisa disso. Tá? O raciocínio clínico, o pensamento crítico, é a base de você trabalhar, você saber trabalhar como enfermeiro. Enfermeiro, ele pensa criticamente o tempo todo. Tá? E quando esse pensamento crítico, que é você raciocinar em todos os detalhes, pensar em supor coisas na sua cabeça, fazer quase que um método científico dentro da sua cabeça para cada coisa que tu está pensando, isso se aplica a um paciente, aí vira pensamento clínico. Você aplicar o processo de enfermagem exige que você tenha isso um pouco mais aflorado, ou que você esteja aprendendo a pensar criticamente. Tá? Pensa comigo. Primeira fase do processo de enfermagem, tá? A avaliação de enfermagem. Vou fazer anamnese, vou fazer exame físico. Se eu não sei interpretar ou se eu não sei pensar criticamente para interpretar esses dados, de nada me adianta fazer essa avaliação. Eu indico você já começar a treinar agora se você é estudante de enfermagem, tá? Inclusive já tem vídeo, novamente, nessa playlist, de como pensar criticamente, né? Eu estou te dizendo lá todos as habilidades que você tem que ter para conseguir pensar criticamente. A terceira coisa que você tem que saber, isso daqui, deu um bafafá, até hoje, inclusive, é engraçado, né? Que até hoje, sempre que eu posto um vídeo de processo de enfermagem, sempre tem um comentário embaixo sobre isso. De gente que fica confusa. Mas a terceira coisa que você tem que saber é que evolução de enfermagem agora não é só mais um registro, ela também é uma das fases do processo de enfermagem. Tá? Esse nome, evolução de enfermagem. Antigamente estava acostumado, a evolução de enfermagem. O enfermeiro vai lá e anota. Agora não mais, agora também é uma fase do processo de enfermagem. Agora são as duas coisas. E eu vejo que tem gente que acha que substituiu. Não tem que anotar a evolução de enfermagem. Hoje em dia ela é só uma etapa. Confundiu a cabeça da galera, tá? Por que confundiu? Né? Por que eu tô falando isso de confundiu? Agora, 2024, início desse ano, saiu uma resolução COFEN, a 736 de 2024, que atualizou o processo de enfermagem, tá? E deu novas diretrizes relacionadas à sistematização da assistência, tá? Então, atualizamos a lei ali que a gente tinha de 2009. Nessa atualização, trocou-se os nomes de duas etapas. A primeira etapa, que antigamente se chamava histórico de enfermagem, agora se chama avaliação de enfermagem. Contextualizando, a avaliação de enfermagem antigamente era o antigo nome da quinta etapa, tá? Agora virou a primeira. Só o nome, não é que virou a primeira. Trocou um nome. Pegaram o nome da quinta, colocaram no nome da primeira. E o nome da quinta, que era a avaliação de enfermagem, ficou sem nome. Aí eles colocaram o quê? Evolução de enfermagem, que é o nome de um registro. Só que não substituiu. O registro continua lá. Então a gente tem duas coisas hoje em dia chamadas evolução de enfermagem. Tá? Evolução de enfermagem é tanto a quinta etapa do processo de enfermagem, onde nós fazemos toda a avaliação do que foi feito. Então a gente olha para trás e analisa, ok, deu certo, não deu certo, erramos, não erramos, melhoramos, tiramos o diagnóstico do paciente, aumentamos mais um. Você analisa o processo de enfermagem que foi feito, mas ao mesmo tempo é a evolução de enfermagem do enfermeiro, que é a anotação, né? A anotação e a evolução de enfermagem tem diferenças aqui. A evolução de enfermagem, ela é geralmente feita diariamente pelo enfermeiro com todas as informações de pensamento crítico sobre a situação do paciente. A quarta coisa que você tem que saber sobre o processo de enfermagem, essa é bem essencial, é que o processo de enfermagem ele é dinâmico e ele tem que ser utilizado assim. É claro que, vamos lá, claro, já vou explicar o que isso significa, tá? Vamos lá. Se você é estudante de enfermagem, eu vou te falar agora, Fábio, não tenho tanta afinidade, tá, com o processo de enfermagem. Ouvi na semana passada pela primeira vez meu professor falando sobre isso, tô perdido. Então beleza, meu irmão, usa etapa por etapa. Faz primeiro etapa 1, depois etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, a etapa 5. Chegou na etapa 5,
volta na etapa 1, 2, 3, 4, 5. Faz na sequência. Joga na segurança, né? Joga, eu não entendo muito de futebol, soccer, né? Futebol com os pés. Eu conheço mais um pouco de futebol jogado com as mãos, mas o futebol jogado com os pés tem algumas formações que tu recua o time, né? Você fica mais defensivo. Joga na segurança, não tem problema. Porém, o processo de enfermagem ele é pensado para ser utilizado de forma dinâmica. Ou seja, faço histórico, vou na etapa 4 e implemento, volto nos diagnósticos, depois faço planejamento, volto no meu histórico, vou na avaliação, volto no planejamento. Não vou usando 1, 2, 3, 4, 5. Eu uso 1, 4, 2, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 1, 5. O processo de enfermagem ele deve ser utilizado dinamicamente dependendo da sua necessidade. Tá? Vou te dar um exemplo. Enfermeiro de UTI, tá? Fui enfermeiro de UTI por muitos anos. A gente está acostumado a coletar dados olhando ao monitor, né? Porque a gente já tem os dados do paciente, ele já chegou por uma emergência e tudo mais, então já temos um relatório, digamos assim, do que aconteceu com esse paciente. Então, chegou na UTI, a gente já tem todo um histórico desse paciente, já tem uma história prévia. Mas qual que é a nossa coleta de dados naquele momento? É o monitor. Eu bato o olho no monitor, eu coleto dados. Coleta de dados, primeira fase, avaliação de enfermagem, tá? Então, vou na primeira fase, avaliação de enfermagem. Pô, vi que a frequência cardíaca, ou sei lá, saturação de oxigênio caiu. Qual que é a segunda etapa do processo de enfermagem? Diagnósticos de enfermagem. Eu não tenho tempo, desculpa, para ficar olhando no Nanda e procurando diagnóstico de enfermagem naquele momento, enquanto o meu paciente está cada vez desaturando mais. O que eu faço? Eu, Fábio, olhei no monitor, vou para a etapa 4 de implementação. Então eu já vou no beira-leito, levanto o leito do meu paciente, coloco máscara de oxigênio, volto na etapa de planejamento, etapa 3. Será que eu posso fazer mais alguma coisa por esse paciente? O que será que está acontecendo? Volto na etapa 1, penso, né? Raciocínio, tento coletar mais algum dado, faço uma ausculta pulmonar, alguma coisa que seja. Volto na etapa 2, que seja, posso passar pela etapa 2 rapidamente, pensar em alguma diagnóstico de enfermagem, ou se não, ir de novo para a etapa 3 e pensar, beleza, agora com a ausculta tenho mais informações ainda, o que será que eu posso fazer? Pensando aí em protocolos, pensando em implementações de enfermagem NIC, que seja. Implemento o que mais eu tenho que implementar nesse meu paciente. Aí eu vou na etapa 2, diagnóstico de enfermagem, olho lá no Nanda ou no meu sistema que eu utilizo e vou para a etapa 5, evoluo o meu paciente, anoto, né, faço todos os registros, o que for necessário. Então veja que em questão de 2 minutos, talvez possa ter durado isso, 3 minutos, eu coletei dados, fui na etapa 1, daí para a etapa 4, voltei na etapa 3, voltei na etapa 2, fui para a etapa 5, tá? Eu não utilizei a sequência certinha, tá bom? E isso é uma habilidade que se constrói com o tempo, certo? Então, fica aí a minha dica para você. Se você já tem o diagnóstico, né? O processo de enfermagem de forma mais internalizada, se você tem um pouco mais de afinidade, se você já estudou o suficiente, utilize o diagnóstico de enfermagem. Meu Deus, o processo de enfermagem, não sei porque eu estou falando de diagnóstico. Utilize o processo de enfermagem de uma forma dinâmica, certo? Bom, essas eram as coisas que eu gostaria de falar para você aqui nesse vídeo. Essas são as 4 coisas que você precisava saber sobre o processo de enfermagem e SAI. Se você tem mais alguma coisa que você acha que os outros precisam saber sobre SAI e processo de enfermagem, escreve nos comentários. E se você tem alguma sugestão para esse vídeo aqui, clica também nos comentários, deixa um comentário ali com Fábio, eu quero 4 coisas sobre tal coisa na enfermagem que eu vou trazer esse vídeo para você, certo? Apreciem aqui a minha camiseta, né? Primeira vez que eu estou usando ela na minha vida, tá? Comprei recentemente num show, essa é a minha banda favorita, tá? Arch Enemy, e comprei essa camiseta, achei linda, né? Do novo CD que vai lançar no que vem. Então, inclusive tem vídeo, acredito que já deve ter vídeo, não sei, né? Responsabilidade da minha mulher alimentar o nosso canal de vlogs, tá? Eu tenho um canal de vlog e lá tem vídeos, né? Já fui no Wacken, inclusive ela gravou, eu não participei de nada, ela gravou totalmente esse vídeo aqui, eu tava mais interessado no show da minha banda favorita e ela gravou a gente indo no show da minha banda, então comprei lá recentemente
Camiseta incrível essa daqui. Bom, te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.